Olá, esse vídeo se trata da apresentação do projeto Gestão de Informação Geológica e Geotécnica no Quadrilátero Ferrífero, que conta como orientador Pedro Manuel Alameda Hernandes, co-orientador Rafael Silva Araújo e bolsista Gabriel Augusto Araújo Alves. Nesse slide estão descritos todos os tópicos que serão abordados durante a apresentação. Introduzindo com o conceito da proposta, ela se trata da compilação de dados geológicos geotécnicos em um banco de dados utilizando o gerenciador de banco de dados MySQL. Esses dados geológicos são geralmente qualitativos, e eles somam-se aos dados geotécnicos, que geralmente são mecânicos quantitativos ou geométricos quantitativos. O MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional. Ele é de código aberto e amplamente utilizado em todo o mundo, e desempenha um papel muito importante na gestão de grande quantidade de dados. O uso de um sistema de gerenciamento de banco de dados, mais especificamente o MySQL, é de extrema importância na administração de grande volume de dados, que garante confiabilidade, compatibilidade com outras linguagens, segurança e a integração com outras tecnologias. Partindo agora para alguns conceitos importantes para o nosso banco de dados, a gente tem o próprio conceito de banco de dados, que é uma coleção organizada de tabelas que contém os dados. As tabelas do MySQL, como qualquer outra tabela, elas consistem em linhas e colunas. A diferença é que essas linhas são chamadas de registros e as colunas são chamadas de campos. E elas são usadas para armazenar informações relacionadas em formato tabular. Já os índices são estruturas que melhoram o desempenho das consultas. Partindo do conceito de chave primária, ela é um atributo, uma tabela que serve para identificar de forma única cada registro nessa tabela. No conceito agora de chave estrangeira, ela é um atributo que estabelece uma relação entre dados de uma tabela com outra, no mesmo banco de dados. Já as consultas são usadas para interagir com o banco de dados. Elas permitem a inserção, atualização, recuperação e exclusão de dados, e inclusive também permitem a exibição desses dados. Está demonstrado como funciona a criação do banco de dados com esse script, em que basicamente é mostrado o nome do banco de dados e o char set e o collate, que esses definem o tipo de caractere que serão inseridos no nosso banco de dados. O UTF-8, que está representado na imagem, é usado na língua portuguesa. Aqui está representado o esquema geral do nosso banco de dados, indicando todas as tabelas, os registros de cada uma, definindo também o tipo de variável de cada um, e definido como PK e FK, o PK é a chave primária e o FK é a chave estrangeira. Aqui encontra-se um exemplo de uma tabela de Excel que contém nossos dados brutos. Esses dados eles têm que ser tratados e adaptados para o formato padrão. Esse formato é o que será utilizado no lançamento deles em suas devidas tabelas, no nosso banco de dados. Estão representados os dados da maneira que eles se encontram no Excel. Esse é o formato que os dados estão sem nenhum tratamento. Após os dados serem tratados, eles são encaixados nesse script, que é o script de inserção, e é definido em qual tabela ele será lançado e em qual variável cada valor será lançado também. A seguir serão demonstradas algumas consultas, mostrando como ficou cada tabela no software MySQL. A conclusão é que foi sim possível a criação do banco de dados proposto, e que ele serve como um importante ponto de partida a ser desenvolvido, com maior empenho em busca por dados, integração com outras tecnologias e linguagens para a web, e aplicações em pesquisas.
Algumas dificuldades foram a obtenção de um número relevante de dados e a interpretação de algumas variáveis, que não foram completamente especificadas nos dados encontrados. Obrigado pela atenção e eu deixo aqui meu agradecimento à Universidade Federal de Ouro Preto, ao CPRM e à CNPq.